Ontem nós tivemos um dia bastante complicado do ponto de vista dos mercados financeiros, em função de uma entrevista que o presidente dos Estados Unidos deu à emissora Fox News, que é uma emissora bastante camarada de Donald Trump, inclusive. Mas antes, até fazer uma introdução, porque quando a gente fala de movimentação de mercado, da Bolsa de Valores, mesmo do mercado de câmbio aqui no Brasil, muita gente, existem movimentos especulativos, né? Existem movimentos ali que não tem, quando você olha os índices, não tem base nos fundamentos da chamada macroeconomia, são movimentos como nós tivemos aqui no Brasil, inclusive no final do ano passado, que se aproveitou aquela hora que as empresas fazem o seu balanço, muitas vezes compram ou vendem dólares, conforme a dívida que ela tem, se é no exterior ou se é aqui, e ali, inclusive, a mídia corporativa tentou vender como se fosse um problema de credibilidade, que a frouxidão fiscal do governo, sendo que a gente aborda aqui durante muitas entrevistas, inclusive ontem com o Paulo Nogueira, que não existe nada disso, né? Que o que existe, na verdade, é um rigor excessivo do ponto de vista fiscal, que pode, inclusive, prejudicar o crescimento da economia, mas tanto a mídia quanto alguns economistas que a mídia sempre consulta querem vender uma versão daquilo que não existe. Então, é importante a gente conciliar esse movimento que existe ali nos mercados, né, nesses chamados mercados financeiros, com índices que possam justificar aquilo que está acontecendo. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui nessa movimentação que houve ontem nas bolsas dos Estados Unidos e que foram derivadas da entrevista de Donald Trump, mas não só dela. Bom, ontem foi o pior dia mesmo nesse chamado mercado financeiro, quando a gente vai ver os dados aqui, ver que a Standard & Poor's 500, né, que é o índice de ação que mede o desempenho das 500 maiores empresas de capital aberto listadas nas bolsas estadunidenses, caiu 2,7%. Já o Dow Jones Industrial Average caiu 890 pontos, 2,1%. Depois reduziu uma perda anterior que chegaria a 1.100, enquanto o índice Nasdaq, que é aquele que mede ali o setor de tecnologia, caiu 4%. São quedas múltiplas que se deram principalmente por conta da entrevista dada por Donald Trump à Fox News, onde ele não descartou a possibilidade de uma recessão no horizonte do país. Isso no horizonte bem próximo, né? Ele falou que odeia fazer previsões, mas que, na verdade, há um período de transição, porque, abre aspas, o que estamos fazendo é muito grande. Estamos trazendo riqueza de volta para a América. Isso é algo grande, ele disse. E, inclusive, foi muito interessante esse trecho da entrevista que ele tenta justificar o fato de que os Estados Unidos podem passar por uma recessão por conta dessa guerra tarifária, desse vai e vem que cria incertezas e também por conta de alguns anúncios de imposições de tarifas que vão afetar não só o custo para o consumidor dos Estados Unidos ali em alguns produtos, que vão desde vegetais, desde alimentos até carros, mas também prejudicam a cadeia produtiva, que hoje é muito integrada dos Estados Unidos com o Canadá e o México, por exemplo, mas não só, também parte da indústria depende muito da China. E o Trump chegou justamente a comparar o governo dele, a comparar os Estados Unidos com a China, que geralmente é alvo dos seus discursos mais raivosos e também de alguns dos integrantes do MAGA, né? O Make Great America Again. Então ele disse o seguinte, aspas, se você olhar para a China, eles têm uma perspectiva de 100 anos. Nós temos um trimestre, nós seguimos por trimestres, e você não pode seguir isso. Você tem que fazer o que é certo, disse ele. E aspas de novo, o que estamos fazendo é construir uma base tremenda para o futuro. É interessante que o Donald Trump fala até coisas razoavelmente coerentes quando a gente vai pensar, isso é verdade, planejamento a longo prazo é importante, só que o que ninguém consegue vislumbrar é justamente esse planejamento, porque são medidas erráticas, são anúncios que são feitos e de repente se volta atrás, aí você tem uma outra justificativa para aquilo que está acontecendo,
Então, parece qualquer coisa, menos um planejamento de fato bem feito, com base, inclusive, em especialistas, com base em ouvir, inclusive, a própria população e o setor produtivo dos Estados Unidos. Porque, como nós já dissemos outro dia, política tarifária qualquer país faz e tem que fazer. Inclusive, os Estados Unidos fez muito no governo Joe Biden. Mas quando você associa isso à política que para setores específicos, não uma tarifa geral, porque uma tarifa geral para um país, por exemplo, ela tem o caráter de sanção, ela não tem o caráter de você privilegiar um determinado setor da sua economia para, de repente, desenvolver de uma outra forma ou que haja um desenvolvimento de uma forma mais independente. Não é isso que Trump está fazendo. E está bastante claro, está bastante evidente para todo mundo que está vendo isso. Agora, o que acontece? O Trump tem esse argumento de pedir paciência para as pessoas, e não é só ele, né? Nós temos aí também o seu secretário de Tesouro, essa figura, Scott Bessent, que disse que a economia está passando por um período de desintoxicação, à medida que se livra do que ele acredita ser um vício em gastos por parte da administração federal. Na semana passada, ele tentou também justificar a política tarifária de Trump ao Clube Econômico de Nova York, defendendo, inclusive, o potencial inflacionário das mudanças. Ele disse que, abre aspas de novo, o acesso a produtos baratos não é a essência do sonho americano. Então, quer dizer, por que não um pouquinho de inflação, não é verdade? E aí ele continuou a sua explicação. Aspas de novo. O sonho americano está enraizado no conceito de que qualquer cidadão pode alcançar prosperidade, mobilidade ascendente e segurança econômica. Por muito tempo, os designers dos acordos comerciais multilaterais perderam isso de vista. As relações econômicas internacionais que não funcionam para o povo americano devem ser reexaminadas, segundo ele. Então, é incrível porque esse, digamos, exercício de malabarismo verbal justifica até a inflação, e não só a inflação, porque os Estados Unidos não conseguiu voltar para um patamar inflacionário razoável, e isso era uma promessa de campanha de Trump, inclusive, que resolveria esse problema nos primeiros dias da sua gestão, mas agora o discurso já mudou. Ele não só pede paciência, como ele não descarta a possibilidade dos Estados Unidos entrar num período recessivo, e, inclusive, o seu secretário do Tesouro disse que, olha, um pouquinho de inflação, tudo bem, porque não é o sonho americano conseguir produto barato. Então, é impressionante o quanto de malabarismo que se faz ali para justificar, e aí a gente vai entrar nesse tema, porque daqui a pouquinho, porque não é uma recessão, muitas vezes os países acabam caindo em recessão por conta da situação internacional, por uma crise excepcional, até aqueles países que são dependentes de commodities agrícolas por conta das mudanças climáticas. No caso dos Estados Unidos, o que é impressionante é uma recessão que será provocada pelo próprio governo. Isso é um fato inédito. Mas vamos falar se existe mesmo essa possibilidade de recessão ou se esse receio é só dos mercados financeiros. Quando a gente vai analisar alguns dados, e aí eu estou pegando aqui o modelo GDP Now do Federal Reserve Bank of Atlanta, o que eles fazem? Eles pegam os dados atualizados em tempo real, e são diversos dados da economia americana, e a partir disso eles fazem uma projeção que muda durante o dia. Muda durante o dia? Não, muda dia a dia, né? E agora essa projeção aponta para uma contração de 2,4% na economia dos Estados Unidos para o primeiro trimestre de 2025. E se for confirmado esse resultado, vai ser o pior desempenho desde a pandemia de Covid-19, que os Estados Unidos também teve um tombo muito grande no seu crescimento econômico. Já se previa, é verdade, que os Estados Unidos iriam desacelerar o seu crescimento, que não seria igual ao do ano passado, mas isso é um tombo muito maior do que se esperava. Quando a gente vai para um outro dado, o modelo de probabilidade do JP Morgan, ele mostra que as chances de recessão aumentaram de 17% em novembro para 31% atualmente. Isso sem contar um outro índice importante, que é a confiança do consumidor. O índice de confiança do consumidor do Conference Board caiu 7 pontos em fevereiro, o que é a maior redução de 2021. Então, vocês estão ouvindo que eu sempre falando a maior, porque é mesmo, e porque são dados excepcionais que são, como eu disse, provocados pela própria ação
do governo Donald Trump. E nesse caso do nível de confiança do consumidor, ele é um indicador estratégico, já que ele acaba respondendo o consumo das famílias nos Estados Unidos por cerca de 2/3 da produção econômica do país. Então, a semana passada, nós já tivemos uma contração inesperada nos gastos, especialmente nos itens mais caros, como os carros, por exemplo, a aquisição de veículos, e isso já aponta para algo muito grave, porque se a economia, de repente, parar, se as pessoas perderem a confiança e simplesmente pararem de consumir, a recessão vai chegar e vai chegar mais fácil. E como a gente viu, não é só a recessão que chega, ela chega com inflação em alta. Então, nós temos aquele cenário que é o cenário que nós já comentamos aqui também no Outra Manhã, de estagflação. A combinação de um período recessivo com um período também de alta inflacionária. E o termo não está sendo discutido só em Wall Street, só pelos economistas. As pesquisas no Google, pelo termo estagflação, stagflation, em inglês, estão mais altas e é a mais alta já registrada, inclusive, segundo o Google Trends, superada apenas em 3 episódios, na crise internacional de 2008, no auge da crise econômica do país durante a pandemia, em 2022, e durante um breve período do ano passado, e esse breve período, a estagflação se tornou um termo usado justamente porque era uma arma utilizada do ponto de vista da retórica eleitoral pelos republicanos contra os democratas, e nós estamos vendo o que está acontecendo, né? O economista Michael Gapen, do Morgan Stanley, disse numa nota que se nossa narrativa no início do ano era crescimento mais lento, inflação mais firme, então agora pensamos em crescimento mais lento e inflação ainda mais firme. Então, quer dizer, você tem dados aí que mostram que, na verdade, esse crescimento lento ele pode se transformar num crescimento negativo, e a inflação, que era uma inflação num patamar alto, pode se elevar ainda mais. Então, é importante analisar que, como a gente mencionou aqui, que as recessões no passado dos Estados Unidos foram sempre resultados de erros de política ou de desastres, sejam desastres naturais ou desastres como o crash da Bolsa ou como a crise do subprime, mas agora a gente tem um erro muito sério, né, uma política errática por parte de Donald Trump que pode, inclusive, causar um outro efeito. Já se previa aqui nos Estados Unidos, não, lá nos Estados Unidos, uma queda sucessiva de taxa de juros. Eu acho que pensei em taxa de juros, já associei aqui a um wishful thinking, né? Um desejo para que os juros caiam aqui no Brasil também, mas já existia essa projeção do Fed, do Banco Central estadunidense, que os juros caíssem, mas agora a conversa já mudou por conta justamente da inflação. Inclusive lá tem uma coisa diferente daqui, porque aqui se mede, o Banco Central ele tem como alvo principal perseguir uma meta de inflação, né? E por isso que usa essa política de juros, que nós já discutimos aqui, que só usar isso é muito equivocado, mas lá é meta de inflação e meta de emprego. E o presidente do Banco Central chegou a dar uma declaração ontem que é capaz de ter que abandonar a meta de emprego por conta da meta da inflação, porque existe uma perspectiva inflacionária alta. Então, isso deve afetar bastante, ainda mais, né, se isso acontecer de fato, se não houver essa desaceleração na alta da taxa de juros, isso vai afetar a economia dos Estados Unidos, além de todos os outros fatores que nós já dissemos aqui. E isso vai trazer consequências sérias para o próprio povo do país, né? Quando a gente vê aqui esse artigo do Robert Reich, que fez parte, inclusive, da administração Clinton, é um jornalista progressista dos Estados Unidos, ele diz que, mesmo antes dessa crise do Trump, apenas os 10% mais ricos dos americanos tinham poder de compra suficiente para manter a economia funcionando com seus gastos. E os 90% dos mais pobres, incluindo a maioria dos eleitores de Donald Trump, mal conseguiam sobreviver. Agora a gente vê como é que vão ser os próximos 18 meses, porque a realidade material vai se chocar com o discurso do Donald Trump. É nesses momentos que a gente percebe, inclusive, o quanto a extrema-direita é forte ou não, quando a realidade se confronta com a fantasia ou com a tal da batalha cultural que eles sempre empreendem, né? E só rapidinho para terminar aqui, Antônio, é bom dizer também que Elon Musk está sofrendo,
Afinal, como diria uma novela antiga, os ricos também choram. As ações da Tesla caíram 15% na segunda-feira, perdendo 16 bilhões em um dia e se tornando a ação com pior desempenho no S&P 500 nesse ano. Quer dizer, o Musk vem perdendo dinheiro por conta não só do próprio contexto econômico dos Estados Unidos, mas por conta também da sua atuação junto ao governo do republicano Donald Trump. E quando ele foi perguntado a respeito disso, né, ele inclusive respondeu com um verso de uma música do Monty Python, Look at the bright side of the life, né, que eu olho para o lado positivo da vida, olho para o lado brilhante da vida, que é do filme A Vida de Brian, que é um filme divertidíssimo do Monty Python, eu acho genial. Mas o que ele esqueceu é que o contexto que essa música é cantada no filme é quando um monte de gente está sendo crucificada, inclusive são os crucificados que cantam essa música antes de morrer. Né? Então, talvez seja importante para o Musk refletir que esse verso que ele cantou talvez seja também aí um ato falho freudiano. É uma coisa que só se canta no momento de crise, no momento difícil.